Se um relacionamento entre duas pessoas já é difícil, imaginem um relacionamento entre 3 pessoas e que esse relacionamento é um homem com a esposa e a sogra. É bizarro, né? E é sobre esse caso que eu vou falar aqui com vocês. Muito prazer, o meu nome é Jéssica Barbosa e esse é mais um Companhia True Crime. Se você gosta de casos criminais, documentários e saber tudo o que acontece aí nesse mundo criminal, seja bem-vindo a esse canal que ele foi feito para você. Mas para você fazer parte aqui da nossa família e acompanhar os nossos vídeos, você precisa, claro, se inscrever e ativar as notificações. Se depois você quiser deixar um coraçãozinho aí para mim, vou ficar muito feliz em te ver aqui, beleza? Então já senta o dedo no like e bora pro vídeo. Gente, esse caso é muito bizarro e triste e trágico e chega até a embrulhar o estômago, tá? A história de hoje é entre a Jéssica, o Bruno e a mãe da Jéssica, a dona Célia. A Jéssica tinha 15 anos e ela conheceu o Bruno, que tinha 19 anos. Em menos de um ano aí de namoro, a Jéssica acabou engravidando. Então, né, aquele começo de relacionamento, ela era muito nova, a mãe provavelmente queria que ela tivesse próxima, né, para poder ajudá-la, porque ela ainda era uma criança, gente, 15 anos, o que a gente sabe da vida com 15 anos, né? Então, ela tem uma casa, a dona Célia tem uma casa ao lado da casa dela, e fala para Jéssica, olha, fica com o seu marido e eu te ajudo, né, com a neném, que era a Isabela, uma bebezinha linda, e eu te ajudo aí nesse começo, a gente sabe que é difícil. E ela vai, se muda com o Bruno e a filhinha ao lado da mãe dela. A Jéssica logo arrumou um trabalho, então ela trabalhava em um supermercado. Enquanto a Jéssica trabalhava, o Bruno fazia faculdade de Direito. Olha, que menino estudioso, né? Então ela trabalhava, ele trabalhava de dia também e fazia essa faculdade à noite e a sogra ajudando e tudo indo, né? Só que o Bruno e a dona Célia, eles começaram a trocar alguns olhares. Começaram com algumas brincadeirinhas maliciosas, se é que vocês me entendem. O irmão da Jéssica, ele já tinha percebido que estava rolando um flerte ali entre a mãe e o cunhado. A dona Célia e o Bruno, eles iam uma vez no motel lá na cidade mesmo, onde eles moravam, lá em Arapongas. E nesse meio tempo aí, eles já estavam tendo um relacionamento mesmo, tá? Uma vez ali na semana, eles iam num motel muito chique, ali de Arapongas, um motel muito conhecido. Isso foi o que o próprio Bruno falou no depoimento dele, que eles já estavam sim tendo um relacionamento. E nesse meio tempo, a dona Célia enjoou do marido, né? Claro, né? Porque tava pegando um rapaz de 19, 20 anos. E ela decide ali se separar do marido dela, o seu Hamilton. E nisso, Bruno tem a brilhante ideia de alugar um apartamento para ir morar ele, a Jéssica, a filhinha deles e a sogra. Então vocês imaginem a situação, porque a Jéssica não imaginava nada disso, claro. Só que nesse meio tempo que o Bruno estava já pegando a sogra, obviamente não sobrava nada para Jéssica, né? Se é que vocês me entendem, né? Ele não tinha mais energia para o relacionamento. E a Jéssica começou a perceber isso, né? Nossa, meu marido não me procura, meu marido não me dá atenção. E o que está acontecendo? Então ela começou a imaginar que ele até pudesse mesmo estar traindo ela, mas
obviamente que ela não imaginou que seria com a mãe. E ela começou a entrar em depressão por causa disso, porque o relacionamento dela não acabava, mas também não ia para frente. Ela não conseguia se separar dele, porque até então ela nem sabia o que realmente estava acontecendo e não tinha explicação. E nisso a mãe dela também havia se divorciado, né? Quer dizer, não tinha se divorciado, ela tinha apenas se separado. Mas após um ano, que imaginem dentro desse apartamento, o que não devia acontecer a hora que a Jéssica não estava, né? Mas por algum motivo que não se sabe ainda, a dona Célia decidiu voltar com o marido dela. Então ela sai do apartamento e volta lá para casa dela. Nisso a Jéssica reclamava com a própria mãe ali: nossa, meu marido tá assim. E ela falava que a culpa era da Jéssica, porque você não se cuida, porque você isso, porque você aquilo. A própria mãe aconselhando a filha, né? Difícil. Até que um dia a dona Célia estava na casa da Jéssica fazendo comida e o Bruno deixou o computador em cima da mesa da sala e foi até a cozinha para dar uma paquerada ali na sogra, né? E a Jéssica viu o notebook dele aberto e resolveu entrar nos e-mails dele, porque dificilmente, né, as pessoas conversam por e-mail. Ela já estava, obviamente, super desconfiada que ele estava traindo, mas ela nunca imaginou o que ela ia ver ali, né? Porque na hora que ela abriu, ela pegou todas as mensagens, várias coisas ali do Bruno com a mãe dela. E aí foi uma briga enorme, foi uma briga muito feia. A Jéssica deu uma surra na mãe dela, tanto que tem até uma foto que a mãe dela tá com o rosto todo machucado, porque ela era bem grande e forte. Então ela deu uma surra boa na mãe dela. O Bruno, ele ficou do lado da sogra, ele tentou separar as duas, mas ele foi para defender a sogra. A Jéssica, no meio disso tudo, ela pega as coisas dela e a pequena Isabela, e ela não tem para onde ir, porque pelo visto, né, deu para perceber que ela não tinha muito ali o pai, né, muito presente na vida. E ela vai para casa dos pais do Bruno, que acolhem ela. Eles ficaram muito revoltados com essa situação. Só que a mãe do Bruno, ela já estava meio que sabendo que o Bruno estava aí dando uns perdidos com a sogra. Tanto que ela chegou a chamar a atenção do Bruno. Ela não era a favor dessa situação, obviamente, né? Mas ela acabou acolhendo aí a Jéssica e falou para ela: olha, pode ficar aqui, né? A gente cuida de você, cuida da neném também e tudo certo. Só que a dona Célia, ela falou pro Bruno voltar com a Jéssica, porque a Jéssica ficou muito pé da vida, obviamente, com a mãe, e não queria mais que a mãe visse a neném. E aí ela faz a cabeça do Bruno pro Bruno fazer a cabeça da Jéssica para eles voltarem. Olha que situação. E no fim a Jéssica acaba voltando com o Bruno. Ela fala que perdoou. Gente, olha, eu admiro muito, sabe? Eu admiro essas pessoas que conseguem perdoar. Eu não teria, assim, emocional para perdoar uma coisa dessa. E ela acaba voltando com o Bruno. Só que na cabeça de todo mundo, tudo ia voltar a ser como era antes. Só que agora a Jéssica já estava ligada nas coisas ali do Bruno. E como o Bruno ele não voltou com a Jéssica por livre, espontânea vontade, porque ele não amava ela, ele não estava nem aí para ela. Então ele saía, ele não dava mesmo satisfação para ela. Nisso ela foi ficando mais paranoica. E nisso só foi piorando o relacionamento deles. E quanto mais piorava, mais ela ficava no pé dele e ele não conseguia sair, não tinha aquela liberdade que ele tinha antes para encontrar a dona Célia.
Então, no início de maio, a dona Célia e o Bruno, eles estavam em um motel. E ali, depois, né, deles namorarem bastante, né, a dona Célia falou pro Bruno como seria ótimo se a Jéssica não existisse mais, porque eles poderiam ter a vida deles, eles poderiam cuidar da neném do jeito deles, e que ela tinha alguns terrenos e que ela poderia vender esses terrenos e eles pegarem esse dinheiro para recomeçar a vida em um outro lugar. Bruno questionou a dona Célia, né? Mas como assim, né? Se ela não existisse mais, né? Você está pensando, talvez, da gente se livrar dela? E a dona Célia não respondeu, mas deixou ali no ar. E ali eles já começaram a bolar um esquema aí para tirar a vida da Jéssica. O Bruno, como ele fazia advocacia, eu acredito que ele achou que seria muito fácil enganar a polícia, que ele estava por dentro ali de tudo e que ia dar tudo certo. Mas não foi nada disso. Qual foi a brilhante ideia do Bruno? Fingir um latrocínio. Então ele foi atrás de um rapaz que também se chamava Bruno, só que ele é o Bruno Albino. Então eles combinam ali entre eles do Bruno Albino entrar na casa e fingir que teve um assalto ali e nesse meio tempo aí matar a Jéssica. E era para o Bruno Albino arrumar uma arma de fogo. Só que eles não conseguiram arrumar essa arma. Então eles decidiram que ia ser na faca mesmo. Gente, a pessoa para matar alguém com uma faca é muito pior, é muito mais agravante do que uma arma de fogo, né? Mas como eles não arrumaram essa arma, o Bruno falou, bom, vai ser na faca mesmo. Mas o combinado já era que o Albino, ele só iria ajudar, mas ele não iria matar ninguém. Então, quem seria o responsável pela morte da Jéssica seria o próprio marido. O Bruno e a Jéssica, eles iam algumas vezes para o Paraguai para comprar algumas coisas e revender. Então, o Bruno teve a ideia de fazer esse crime bem no dia que eles iriam viajar, porque seria mais ou menos como se alguém soubesse que eles iriam viajar e iria roubar o dinheiro que eles iriam levar para o Paraguai. A gente sabe que tem muitos roubos assim, mas geralmente são em vans, né, que eles param as vans para assaltar. Mas ele decidiu fazer isso nesse dia aí que o plano dele ia dar certo. Então, no dia 9 de maio, o Bruno pega a filha, a Isabela, e leva até a casa da sogra, porque seria esse o fatídico dia. Então, a neném, a Isabela, fica lá com a dona Célia, e ele vai para casa com a Jéssica e eles iriam esperar ali de madrugada para eles irem viajar. O Bruno não conseguiu dormir porque ele já estava pilhado, né? Porque ele já sabia, né, o que iria acontecer. Então ele fica acordado. E a Jéssica acorda no meio da noite e acha estranho por que ele ainda não foi dormir. E ela começa a brigar com ele, falando que ele estava conversando com a né, da mãe dela, que ele estava de conversa ainda com aquela sem vergonha, e começa ali uma discussão, e nessa discussão ele decide que vai ser aquela hora ali. Ele nem espera o outro rapaz chegar e ele vai para cima da Jéssica. Ao todo foram 25 golpes. Era muita coisa, né? Nisso o outro rapaz já estava chegando e aí ele sai correndo, o Albino, para levar o carro dele embora, como se tivesse sido mesmo um assalto. E o Bruno, ele prende a mão com aqueles lacres. Eu não vou saber o nome daqueles lacres, mas para fingir que ele tinha sido amarrado. Só que ele era tão inteligente que depois que ele amarrou, que ele se deu conta que ele ia precisar ligar para alguém, né?
Então, no que ele vai pegar uma faca para tentar cortar esse lacre, ele acaba se cortando, vira uma bagunça lá. E aí ele liga pro pai dele. Gente, acontece alguém entra na sua casa para roubar, mata o seu marido, a sua esposa, você vai ligar pro seu pai. Ele liga pro pai, que o pai que tem que ligar lá pra polícia. E aí, quando a polícia chega, ele faz aquela cena que foi assaltado, que entraram lá e que mataram a mulher dele, que não sei o que. Só que a polícia não é idiota, gente. A polícia não é burra, né? Quando eles querem ser, eles são, mas a maioria das vezes não são. E aí, na hora que a perícia vê a cena do crime, já vê que tá tudo mal contado, e naquele mesmo momento eles já levam o Bruno preso para ele depor, para ele explicar bem direitinho o que aconteceu, porque a história dele não colou. Até porque, gente, no apartamento, só para vocês terem uma noção, tinha só um tipo de pé com marca de sangue. Quer dizer, precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, já estava na cara que só uma pessoa que esteve ali, não tinha mais gente ali no apartamento, né? Então não tinha muita explicação para ele, sabe? Então ele já foi preso ali mesmo. Só que a polícia queria entender o porquê que ele tinha feito esse crime, porque já estava na cara. Então, no primeiro depoimento, ele falou que realmente foi ele, só que ele não falou o porquê. Que tinha, até ele deve ter contado alguma historinha lá, triste, mas não colocou a polícia. Nisso a polícia foi investigar, então eles foram pegar o computador, pegaram o celular, e o que tinha lá? As mensagens, as trocas de mensagens dele com a sogra. E aí a casa dele caiu, né? Então, após 15 dias da morte, né, da Jéssica, a dona Célia foi convidada aí, né, à delegacia para depor, porque eles já sabiam que ela tinha um caso com o Bruno e que ela era sim mandante do crime. Só que quando ela foi depor, ela disse que ela só ia pro motel com o Bruno, que ela dormia na cama da filha, né, com o genro, porque ela era obrigada. Porque o Bruno falava para ela que se ela dormisse com ele, ele ia fazer a Jéssica feliz. Então a dona Célia, ela fez do Bruno um monstro, sabe? Ela falou que ela não tinha nada a ver com isso, que foi ele que planejou isso, que ela simplesmente não sabia de nada e que ela era obrigada a manter relações com ele. Olha só o que ela falou, abre aspas. Eu não planejei nada disso, de maneira nenhuma. Foi ele que planejou tudo. Nunca, pelo amor de Deus, a minha filha era minha paixão e continua sendo. Um pedaço do meu coração foi embora. Fecha aspas. E um começou a jogar para o outro. E o Bruno, ele se sentiu muito traído, né, pela dona Célia. Porque ele achou que ela ia jurar amor a ele, que eles iam ficar juntos. E não foi bem assim, né? Então, ele, em contrapartida, ele disse assim, abre aspas, acho que é uma questão que ela está querendo se resguardar. Só que uma pessoa que conversa com você por MSN, horas, ligações telefônicas, creio que serão puxadas no caso. Vai ter ligação de 2 horas, 2 horas e meia no telefone, fecha aspas. Então ele já disse que se ele estava então aí, né, forçando um relacionamento, por que ela ficava então 2 horas com ele numa ligação? O plano deles até então era cometer esse crime aí, que eles iriam embora para Rondônia. Eles queriam começar a vida do zero ali em Rondônia. O seu Hamilton, né, que é o marido da Célia, ele falou que ele sabia sim desse relacionamento da Célia, mas que ele perdoou a dona Célia e que ele acha assim que ela era obrigada, porque a dona Célia era uma pessoa muito boa, muito assim caridosa, e que ele acreditava que sim, que ela foi coagida pelo Bruno a manter relações com ele.
Então teve o julgamento e a dona Célia e o Bruno, eles pegaram 23 anos de prisão. Quando aconteceu o fatídico dia do crime, a Jéssica tinha 22 anos, o Bruno 26 e a dona Célia 46. Recentemente, a última notícia é que a dona Célia, ela tentou suicídio lá no presídio em Arapongas. Ela tentou cortar os pulsos ali, mas parece que não deu muito certo. E essa é a última notícia. O Conselho Tutelar deu a guarda da filhinha para os pais do Bruno, tá? Então, a neném está com os pais do Bruno, que aliás não querem nem saber do Bruno, tá? Eles não concordaram com toda essa situação, com tudo isso. A dona Célia está presa, né? E o Bruno também. A família lá da dona Célia, o marido e o filho, eles vão visitar a dona Célia, mas da parte do Bruno, ninguém quer mais contato. Até porque eles até evitam falar e tudo desse assunto por causa da neném, né? Porque imagina quando essa criança crescer, né? A confusão, tadinha, ela vai precisar de muita terapia e muito apoio, né, familiar, porque é uma história horrorosa. Bom, gente, esse foi o caso criminal de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus, uma boa semana, bom descanso para vocês e tchau.